Olá! No programa de hoje vamos analisar o desempenho das commodities, de moedas e da atual tendência de alta do mercado de equities. Vamos começar com o par euro-dólar, analisando este gráfico de horas, que traz uma perspectiva para as próximas semanas. A fraqueza atual parece não ter se esgotado e ainda temos potencial, em termos de tempo e metas, pois ainda temos um pouco mais de uma semana. As metas estão levando o par para baixo de 1,10 para possivelmente 1,0850. O índice de risco ainda não está sobrevendido, confirmando que ainda temos riscos pela frente. Em prazos mais longos, neste gráfico diário, que traz uma perspectiva para os próximos meses, podemos notar que estamos em uma correção para baixo desde maio e lentamente estamos nos aproximando das metas para essa correção, também em torno do nível 1,0850. Nossa expectativa é de que o par euro-dólar encontre suporte em torno desses níveis. E caso haja uma ruptura para baixo, poderemos chegar a níveis em torno de 1,02, 1,03. No momento, o índice de risco está no meio da faixa e é muito provável que siga essa tendência descendente. Neste gráfico semanal, podemos ver que estávamos em uma correção para cima desde 2015, mas muito fraca. Além disso, o prazo alocado para essa correção já está praticamente encerrado. Portanto, estamos entrando em uma zona de risco novamente. Dito isso, o índice de risco ainda está muito sobrevendido e, por isso, não achamos que ainda haja muito potencial para a queda neste último movimento. Entretanto, como vimos no gráfico diário, é possível que o par chegue a níveis em torno de 1,02, 1,03. Resumindo, temos uma tendência altista fraca no gráfico semanal e uma tendência baixista nos gráficos diário e de horas. Estamos em um período de consolidação com uma tendência ascendente muito fraca. No momento, temos uma correção para baixo no gráfico diário e vamos monitorar de perto uma queda para baixo de 1,0850. Que poderia testar os níveis em torno de 1,08 nas próximas semanas no gráfico de horas. E passando para o par Libra-dólar, cerca de um mês após a Brexit, ainda vemos tendência baixista nos três gráficos no momento, e o movimento descendente deve continuar. Ainda é muito cedo para prever o que acontecerá no médio a longo prazo. O gráfico semanal indica que ainda há potencial nos próximos trimestres, e acabamos de chegar aos níveis sobrevendidos. Portanto, esse potencial poderia levar o par a níveis próximos a 1,24. No gráfico diário, a tendência está praticamente esgotada no momento, mas ainda não temos confirmação no índice de risco, que está no meio da faixa e poderia seguir um movimento descendente do gráfico semanal. No gráfico de horas, apesar do índice de risco estar saindo da área sobrevendida, ainda há potencial para mais queda para, possivelmente, níveis em torno de 1,25. Portanto, o par Libra-dólar ainda estará sob risco pelas próximas semanas, meses e trimestres. Em se tratando de commodities, notamos que a força do dólar provocou uma correção imediata no petróleo e ainda estamos em uma tendência de alta no gráfico diário. No gráfico semanal, o movimento impulsivo descendente está praticamente esgotado. Portanto, ainda acreditamos nessa tendência de alta emergente. Mas até o momento, só vimos uma reversão intermediária, que é visível no gráfico de horas. Essa reversão poderia atingir o nível 44 e, em um caso extremo, 42. O índice de risco já está sobrevendido e lentamente se esgotando. Passando para o mercado de equities, vamos começar com o gráfico de horas para o S&P 500, principalmente para os contratos futuros. Nós notamos que, durante as últimas semanas, o índice permaneceu estável após a ruptura para máximas recordes. Ainda há potencial para chegarmos ao nível 2.200, mas já entramos para a zona-alvo. O gráfico diário indica que ainda temos algum potencial para os próximos meses e poderíamos chegar aos 2.300. Entretanto, podemos notar aqui que há muito exagero no momento, com os dois envelopes se tocando e o índice de risco está sobrecomprado. Portanto, apesar de esse movimento ainda não ter encerrado,
Como vimos no gráfico de horas, nossa expectativa é de que haja alguma reversão no final de julho e em agosto, possivelmente para os níveis de ruptura anteriores de cerca de 2100. No gráfico semanal, podemos notar aqui que houve exagero no ano passado e o índice de risco estava muito alto. Desde então, estamos em um processo de consolidação que parece estar formando uma base para um movimento ascendente, justificando a recente ruptura. Aqui também podemos ver um pouco de exagero nos envelopes e, por isso, eventualmente, teremos um ligeiro movimento descendente para cerca de 2100, antes de subirmos novamente na segunda metade do terceiro trimestre e no quarto trimestre deste ano. Resumindo, temos uma tendência de alta provavelmente contínua nos 3 gráficos, mas precisaremos monitorar esse exagero aqui, que poderia provocar alguma reversão. Em geral, a tendência será positiva, pelo menos até o final do ano. E finalmente vamos dar uma olhada no ouro, que tem passado por uma correção para cima desde o final de 2015 e já alcançou a zona que força essa correção. No momento, nossa expectativa é de que o metal alcance um topo intermediário aqui e comece a reverter. No gráfico diário ainda não alcançamos esse ponto. Apesar dessa reversão inicial, ainda temos mais tempo para possivelmente alcançarmos a meta potencial de 1.400. Portanto, ainda veremos mais movimentos aqui se estendendo para o mês de agosto, especialmente se houver alguma reversão nos mercados de equities. Entretanto, o índice de risco está sobrecomprado e, por isso, não esperamos uma grande alta para o ouro. No gráfico de horas, podemos notar aqui uma correção para baixo do ouro, que já atingiu sua meta. O índice de risco ainda não está sobrevendido. Esse movimento final no gráfico diário só acontecerá se permanecermos acima dessa meta de correção de 1.306, 1.307. Se cairmos abaixo desses níveis, entraríamos em um território impulsivo, que poderia provocar uma reversão mais longa no gráfico diário. Obrigado pela audiência e até mais!